Fala pessoas lindas, tudo bem? Professor Argos de volta. Hoje vamos falar sobre Dark, sim, essa série alemã do Netflix que encerrou a sua terceira e última temporada agora. Estamos fugindo um pouco do script, não vou comentar coisas do cotidiano e tentar assim pegar uma questão de atualidades que pode ser voltado para a biologia e vamos falar um pouquinho de série, claro que sempre mantendo o contexto biológico. Então Dark é uma série de ficção científica que se passa na Alemanha, numa cidadezinha pequenininha da Alemanha, chamada Wieden. E aí é uma série meio que de suspense, que coisas estranhas estão acontecendo. Se você não assistiu a série, por favor, não assista o vídeo. A não ser que você não se importe de tomar spoilers, porque eu não tenho como falar do contexto biológico sem dar spoiler nenhum. Beleza? Bom, resumidamente falando, a série ela vai tratar de viagem no tempo. Cara, viagem no tempo sempre abre uns precedentes, né, sobre as mudanças que são feitas no passado, como que elas vão afetar o futuro, né? Se o passado ele já aconteceu, ele é fixo, não pode ser mutável, ou se ele vai gerar futuros diferentes, desmembramentos diferentes aí, realidades paralelas e afins, né, como você vê em alguns filmes aí, por exemplo, no De Volta para o Futuro, Os 12 Macacos, né, e assim vai, não vou falar dos mais recentes para não ficar dando spoiler. Bom, o que eu quero conversar com vocês é a relação que existe na família Doppler, tá? Então a família Doppler lá, quando você começa a primeira temporada, você vai ter um casal formado pelo Peter e pela Charlotte Doppler. A Charlotte ela vai aparecer mais porque ela é uma detetive e ela está investigando o desaparecimento de algumas crianças, inclusive de um filho de um parceiro dela na polícia. O detalhe é que esse casal, eles vão ter dois filhos. Eu vou aportuguesar aqui, não sei falar em alemão, mas uma Franziska, tá? E a outra que é chamada de Elisabeth Doppler. A Elisabeth, inclusive, que ela é surda, então os pais têm que conversar com ela através de linguagem de sinal. Beleza? Com o desenrolar da série, você vai vendo aqui ela indo, personagens viajando para o passado, viajando para o futuro. Em determinado ponto da série, um personagem chamado Jonas viaja para o futuro e encontra lá a Elisabeth, sim, a filha, né, ali que era surda, e ela está liderando um grupo armado, tá? E ela, ali naquele momento, você vê que ela teve uma vida sofrida, ela está cheia de cicatriz, e você acaba descobrindo que ela perdeu uma filha, que essa filha foi roubada dela. E é muito interessante quando você desenrola essa situação, você vai descobrir que a Charlotte, no final das contas, ela encontra um personagem super suspeito da série, tá? E descobre que ela é filha da filha dela. Olha que coisa, né, doida. A gente tem o que eles chamam de círculo que acontece na série, que é o seguinte. Então a Charlotte com o Peter tiveram, né, a Elisabeth. A Elisabeth, ela encontra um outro personagem chamado Noah, eles têm um filho no futuro, e esse bebê ele é roubado e trazido para o passado. E esse bebê é ninguém menos do que a Charlotte, a mãe dela. Ou seja, a gente tem um círculo fechando entre Charlotte e sua filha, aí, Elisabeth. E a grande sacada da biologia, quando você vai estudar biologia de fato e você aprofunda em evolução, você sabe que todos os seres vivos eles descendem de um ancestral. Então a gente tem que ter um ancestral comum e o DNA ele sempre tem que ser passado então através da reprodução. Ou seja, a gente não fabrica DNA do nada, a gente não inova o DNA do nada, a gente copia sempre de células que já existem, né, anteriormente. Isso é o que vai predizer tanto a teoria celular, que células são formadas a partir de células pré-existentes apenas, e a evolução natural. Já dizia Titio Darwin. Titio Darwin falava o seguinte: me mostra um organismo sem ancestral que vocês derrubam a minha teoria. Tá? Então olha só, você tem lá um ancestral comum que gerou todos os seres vivos, eu gosto de brincar isso com os alunos, né? Se a vida é um contínuo, a vida são todos os seres vivos. Todo mundo é uma mesma coisa, todo mundo é aquele primeiro ser vivo que surgiu lá atrás e se reproduz desde então. Então quando você olhar para o lado aí, ver seus parentes, seus amigos, ver um mosquito, ver uma planta e você ficar sabendo de alguma doença causada por bactéria, saiba que todo mundo é descendente daquele primeiro organismo. Só que quando a gente chega para olhar essa situação da Charlotte com a sua filha Elisabeth, a gente tem aqui uma parte do DNA que não tem ancestral. Porque pensa bem,
você vai herdar o seu DNA, 50% dele necessariamente vem do seu pai e 50% vem da sua mãe, a partir da reprodução, a partir então da fecundação do espermatozoide com o óvulo. O espermatozoide traz o DNA do seu pai e o óvulo traz o DNA da sua mãe, que herdaram dos pais deles e assim sucessivamente, tá? Isso quer dizer que a Charlotte, ela é responsável por 50% do DNA da sua filha Elizabeth, a menina que eu falei para vocês que é surda. Só que a Elizabeth, quando tem um filho e esse filho é a Charlotte novamente, 50% do DNA da Elizabeth é passado para a Charlotte. E aí você entra num bug, num paradoxo genético. A gente está falando de um material genético que surge do nada e não tem origem evolutiva. E graças à Francisca, se ela conseguir se reproduzir, eu estou falando isso porque a Charlotte e a Elizabeth já teriam a sua vida entrelaçada nesse círculo, então elas já têm a sua vida pré-determinada, mas a Francisca, que seria a irmã da Elizabeth, se ela conseguir reproduzir com alguém, esse DNA que surgiu do nada, não sei se da Charlotte ou se da Elizabeth, porque é um ciclo, mas ao mesmo tempo esse DNA que surgiu do nada e que está na Charlotte é passador para Elizabeth e vai entrar no pool gênico da população humana dentro da série. Isso é muito doido, né? Então você tem aqui um paradoxo genético, algo que não é possível de existir, já que todo material genético, todo ser vivo, ele vem de um ancestral que existiu antes dele, e assim sucessivamente, até chegarmos lá no primeiro ser vivo. Bem legal. Indico muito essa série, se você gostar de ficção científica, fica aí, né, um momento para você pirar o cabeção e tentar entender quem é personagem em cada tempo, né, em cada linha do tempo aí que existe em Dark. Beleza? Então, aquele abraço, galera. Curte o vídeo, assina o canal e valeu, até mais.